pessoal, então dando continuidade à nossa aula 2, do nosso anticonjuntos finitos, enumeráveis e não numeráveis, hoje a gente vai tratar dessa parte dos conjuntos finitos especificamente, certo? E a gente começa com a seguinte notação: a gente vai denotar por n o conjunto dos números naturais p menor ou igual que n, né? Ou seja, a gente tem aqui então seria os números de 1 até n, né? 1, 2, até o próprio n, certo? Muito bem. E aí, a gente segue com a seguinte definição. Um conjunto X, ele é finito, tá? Se duas coisas acontecem. Se ele é vazio, tá? Ele vai ser finito, ou se para algum n natural, existir uma objeção de n para x. O que é que isso significa especificamente, né? Quer dizer que para cada elemento do IN, né, você vai estar associando a ele um elemento do x. x1, x2, x3, tá bom? E assim sucessivamente. Certo? Xn. Tá bom? Então, desse modo, o meu conjunto x ele pode ser escrito então de uma forma enumerada, né? Em que eu ordeno os termos, e essa ordenação é única, né? Pode ser feita aí de várias formas, tá bom? Mas isso é uma forma de denotar que um conjunto é finito, né? Eu sei que existe essa objeção como se fosse uma contagem, né? Dos elementos de x. E aqui eu tenho uma representação de cada um dos seus elementos. Tá, sabendo disso, né? A gente tem uma observação. No nosso primeiro caso, né, a gente vai dizer que o conjunto então ele possui 0 elementos, certo? Por quê? Porque ele é vazio. E no segundo caso, a gente diz que ele possui n elementos. Então, a gente tem aqui então a forma de contar os elementos do conjunto. Tudo bem? Ok, deixa eu ajeitar aqui. Pronto. Certo? Vamos seguir em frente. Então, uma atenção aqui, ó. A fim de tornar a definição consistente, ou seja, para não apresentar ambiguidade nessa definição, a gente tem que mostrar que se existem duas objeções, tá? Então, temos aqui então essa objeção para x e uma objeção também para x. Qual é a diferença entre elas? É que uma é do IN e a outra é do IM. Para não ter ambiguidade, sempre que isso acontecer, é porque, né, o M é igual a N, ou seja, eu consigo definir a quantidade de elementos de um conjunto, um único número vai representar, né, quantos elementos esse conjunto tem. E aí a gente já começa então com esse primeiro teorema, tá bom? Que é um teorema que a gente tem aqui, que ele vai servir de base para os próximos corolários e outros teoremas, tá bom? Ele diz o seguinte: seja A um subconjunto do IN, tá? Então escolha aí alguns elementos do IN, podendo ser até o próprio IN, tá bom? Se existir uma bijeção de N para A, então só tem um jeito. O A é igual ao próprio N. Antes de falar da demonstração, esse teorema ele pode ser definido, né, ou pode ser reescrito também da seguinte forma: dizer que eu tenho um subconjunto de N, se existir uma objeção o A é igual ao próprio N, também pode ser equivalente a dizer o seguinte, ó, equivalente, deixa eu escrever aqui, isso é equivalente a dizer o seguinte, ó, se A ele é um subconjunto próprio de N, ou seja, ele está contido propriamente no IN, né, mas não é todo IN, tem pelo menos um elemento do IN que não está em A, então, tá, não existe, ou não pode existir, tá, não existe uma objeção. Essa é outra forma de escrever, certo? Ou seja, uma objeção F, tá, do IN para o A. Essa é outra forma de escrever esse mesmo teorema, tá? Ou seja, se existe objeção é porque o conjunto é o conjunto todo do IN. Se eu já forçar que ele é um conjunto próprio, então tal objeção não existe. Então estou só reescrevendo o mesmo teorema com outras palavras, tá? Então vamos dar uma ideia aqui, né, de como a gente pode pensar na demonstração desse teorema. Olha, a ideia aqui, como sempre, vai seguir a indução, tá?
E aí, para indução, a gente tem o seguinte: se o n for 1, tá, que é o caso inicial, o que é que a gente vai ter? Tá, se o n for 1, deixa eu só dar uma ajeitada nisso aqui. Pronto. Se o n for 1, veja só, o meu A vai estar contido no I1. Por sua vez, o I1 é o conjunto formado só pelo 1. Então, nesse caso, ó, eu consigo explicitar todos os subconjuntos, tá? Logo, o A, ou ele é o conjunto vazio, né, que é o subconjunto trivial, ou o A é o próprio I1, né? Ou seja, ele é 1, ou seja, o próprio I1. Tá certo? Então, no caso de o A ser vazio, não vai existir essa objeção, porque eu não vou conseguir definir a função, né? Então, não existe objeção, então A não é o I1, tá tudo certo. Agora, se o A for 1, ele é o próprio I1, e aí a objeção é a identidade. Então, esse caso aqui é um caso trivial, né? Não tem o que fazer. Tá? Então, o caso base está feito, né? Se n igual a 1, o conjunto é vazio ou 1. Pronto. Então, como toda prova por indução, né? Suponha que isso é verdadeiro para um certo n. Tá? Então, suponha que o resultado vale para um certo n. Tá? O que é que a gente tem que mostrar? Que vale para n mais 1. Então, o que é que a gente vai fazer? Então, considere uma objeção f, tá? Então, do in mais 1 para o A. Aqui eu estou supondo, obviamente, né, que o A ele é um subconjunto do in mais 1. Né? Eu estou nesse caso aqui para poder mostrar que existe, né, se existe objeção, o A é o próprio n. Tá? Então, considere isso aqui. Tá? Esse aqui é uma objeção. Pronto. O que é que ocorre, né, nesse caso? Veja só. Então, vamos explicitar aqui um pouquinho. Assim, o que é que eu vou ter? Então, eu vou dizer que o F1, vamos elencar os elementos, né? O F1 é o A1, elemento do A, né? O F2 é o A2, elemento do A, sucessivamente. O N é o AN e, por fim, né? O N mais 1, eu poderia colocar AN mais 1, certo? E não tá errado, mas eu vou só deixar o próprio A, tá? Só por uma questão mais assim que eu vou usar bastante. Então, é uma escolha que vai facilitar a escrever e não carregar tanta anotação assim, tá bom? Então, basicamente, eu associei aí quem que está sendo levado em quem. Muito bem. O que é que a gente vai fazer? A ideia, então, é usar o passo indutivo, ou seja, do IN para poder provar alguma coisa. Então, vamos tomar aqui F' como sendo a restrição da minha função ao IN, certo? Então, essa é a restrição da minha função ao IN. Então, nesse caso, né, a minha função ela sai do IN e tem no seu contradomínio exatamente o conjunto A excluído, né, do Azinho. Por quê? Porque veja que o Azinho, eu estou dizendo que é a imagem do Fn mais 1, ela não está presente aqui. Então, de todos os elementos, né, da abjeção, o que não é coberto é o Azinho. Então, isso aqui continua sendo uma abjeção, certo? Porque basicamente eu tirei um elemento da esquerda e um elemento da direita, tá? Então ele continua sendo essa objeção também, tá bom? Então a gente tem dois casos aqui para considerar, ó. O primeiro caso é exatamente o seguinte, ó. Se ao remover o Azinho do A, o conjunto, lógico que aqui ele é um subconjunto do subíndice n mais 1, né? Se ao remover o Azinho, o A menos Azinho, né? Ele está contido, então, deixa eu apagar aqui. Ele ficar contido dentro do IN, basicamente acabou, tá? Por quê? Ó, eu vou ter um subconjunto, né? Ó, eu vou ter um subconjunto do IN. Pela hipótese de indução, tá? Como existe a abjeção F', né? Então, eu tenho isso aqui e F' que sai do IN pro A, retirando o Azinho
objeção, pela hipótese de indução, a gente vai ganhar, então, né? Então, pela hipótese indutiva, deixa eu colocar aqui. Opa, pronto. Pela hipótese indutiva, temos que A menos Azinho é o próprio IN, né? Pela hipótese de indução, tá bom? Então, nesse caso aqui tá basicamente feito, né? Ó, tá bom? Não tem muito mais o que fazer, porque a gente vai adicionar, no caso, o N mais 1, tá? Certo? Porque, ó, veja só, se o A menos Azinho está contido no IN, então pela hipótese de indutiva, o A menos Azinho é o IN, o que é que está faltando então? Esse Azinho que eu tirei só pode ser o N mais 1, certo? Então ele é o próprio N mais 1 que foi retirado. Daí, trivialmente, né, o A eu posso escrever exatamente como A menos Azinho união Azinho, então ele é o que? A menos Azinho, o Azinho é o N mais 1, né? Certo? Então eu estou adicionando de volta o N mais 1. Então A menos Azinho é o IN, união com N mais 1, ou seja, o IN mais 1, tá? Então tá aprovado, pelo menos nesse caso, né? E aí o próximo caso, adicionar aqui uma folha aqui. Adicionar a página do esquema. Adicionar. Aqui, não é aqui, não é aqui. Adicionar depois papel e branco. Pronto. Certo? Então, qual o segundo caso? Caso 2 é o seguinte. Caso 2. Deixa eu apagar aqui, tá muito grande. Então, o caso 2 é o seguinte. É quando o A menos Azinho, ele não está contido, né? No IN, certo? Então, nesse caso, o que é que vai acontecer? Então, quer dizer que o elemento N mais 1, ele pertence, então, ao A tirando esse Azinho, certo? Então, logo, qual é a implicação disso, né? Existe um P pertencente ao IN mais 1, né? Tal que o F de P, tá? Ele é o N mais 1, certo? Na minha construção, tá bom? Justamente porque o A menos o Azão, né? Menos o Azinho não está contido em N, o N mais 1, então, tá pertencente ao A menos Azinho, tá? Então, no nosso caso aí, vai existir, então, esse elemento, né? Do N mais 1, que é levado, então, no próprio N mais 1, tá? Certo? Então, a ideia aqui é definir uma nova objeção, tá? Então, defina G. Esse G agora vai sair do N mais 1 e vai no A. E a gente vai definir ele da seguinte forma. Gosto de falar assim, ó, G de X, então vai ser, ó, ele vai ser o próprio F de X se o X for diferente de P ou o X for diferente do N mais 1, tá? Ele é o próprio A se o X for igual a P e tem mais, ele é N mais 1 se o X for N mais 1, tá? Então com isso, ó, a minha função ela vai estar definida, deixa eu só ver se eu fiz corretamente aqui. Se for o P vai no A, pronto, e se for N mais 1 vai no N mais 1, pronto, certo? Então eu estou definindo essa função aqui, ela vai ser uma objeção porque, ó, o F gera objeção e eu estou adicionando dois elementos que são distintos, tá? No domínio, no caso, na imagem. Então, G, né? Logo, G é objeção.
certo? Pronto. Como já é objeção, a ideia agora é fazer como a gente fez anteriormente, né? A gente vai restringir, né? Faça G' como sendo G, tá? Restrito ao IN, tá? Então, onde é que ele sai? Ele sai do IN e vai no A, só que agora eu tirei o N mais 1 explicitamente, tá bom? Logo, veja só o que é que vai acontecer, né? Isso aqui é objeção, né? E perceba, o A menos o N mais 1, né? Removendo o N mais 1, ele está contido, então, no IN, tá certo? E eu tenho uma objeção, né? Do IN para o AN mais 1. Daí, pela hipótese de indução novamente, né? O A tirando o N mais 1 só pode ser o próprio N. Aí fica fácil, né? Conclusão igual ao anterior. Portanto, A, que pode ser escrito como A tirando o N mais 1, união o N mais 1, é o próprio... Opa! Vai ser o que? Vai ser o IN, né? União N mais 1, que é o próprio I subíndice N mais 1, tá? Então, em qualquer um dos dois casos, a gente ganha a conclusão do teorema, tá? Eu podia ter escrito bem mais aí, né? Eu coloquei muito espaço, certo? Então, esse teorema também pode ser enunciado dessa forma, né? Que não existe, né, uma objeção de um subconjunto próprio sobre o próprio conjunto. Inclusive, eu acho que a gente tem um corolário, pronto, lá na frente vai ter um corolário que diz exatamente isso, né? De não existir uma objeção de um conjunto finito sobre uma parte própria dele, tá? A gente vai chegar já nele. Então, antes disso, vamos ver só um corolário imediato desse teorema, que ele vai dizer o seguinte pra gente. Ele vai dizer que se existir uma objeção, né, do IN para o IN, então esse Mzinho é igual a Nzinho. Isso aqui vem justamente de encontro à boa definição da quantidade de elementos que um conjunto tem, né? Então, esse corolário ele dá uma robustez na definição dada pra gente, tá? Então, basicamente, esse corolário ele se baseia numa observação, tá? Ele vai justamente dizer o seguinte, ó, para usar o teorema, né? Então, vamos fazer, ó, faça lá no teorema o A igual ao próprio N, tá? Tá bom? Assim, pelo teorema anterior, o que é que a gente conclui, tá? Eu vou ter F de A, né? Que é o IM. Eu fiz certo? IN. É interessante aqui só uma coisa. Como é objeção, antes de dar um prosseguimento aqui, eu acho que é importante deixar uma coisa estabelecida. Como isso aqui é uma objeção, né, de M para IN, eu posso supor, inicialmente, né, ó, suponha que M é menor ou igual que N, tá? Para o outro caso, né, se caso o M fosse maior ou igual que N, a gente poderia só pegar a implicação contrária, certo? Não tem nenhum problema não, que é objeção, né? Você pega a função ou a sua inversa, tá? Mas vamos supor então que M é menor ou igual que N. O que a gente vai excluir é a possibilidade de ser estritamente menor, né? Então vai ser igual. Com isso, assim, eu ganho que o meu IM é um subconjunto de N, podendo ser o próprio IN, né? Que é o que a gente quer mostrar, tá bom? Ok, então vamos prosseguir. Então vamos fazer o A igual ao IN, né? Justamente para poder cair no caso do teorema, né? Ó, no lado direito aqui, né? A gente está chamando o lado direito de A, certo? Pronto. Então no caso, a minha função, deixa eu só ver se eu escrevi corretamente, né? Aqui, objeção, o meu A tá no... sabia.
Não é IN não, é IM, tá? Pronto, agora tá certo. Deixa eu ver aqui só se eu não... Certo, tá? É IM, tá? O A vai ser IM. Então eu tô do A pro IN, certo? Agora tá certo. Só uma confusãozinha aí, certo? Ok. Assim, é meio que imediato do teorema, né? Mas eu quero explicitar melhor, tá? O A, o Fzinho vai do A pro IN, tá? Lembrando então que o A é um subconjunto do IN, né? Ó, tá aqui por hipótese, certo? A gente supôs isso aí. E F é abjeção, tá? Então a conclusão é que o A tem que ser o próprio IN. É muito imediato, certo? Assim, acaba que o teorema segue, o corolário segue muito rápido mesmo, tá? Então o A é igual a IN, tá certo? Logo, o IM é o próprio IN, daí o M é igual a N. Tá? Então é muito rapidamente. Consequentemente, né, se existir duas bijeções, uma de N para X e outra de M para X, então M é igual a N. Né? Isso aí é para garantir aquele caso assim bem coeso da nossa definição, né? A definição tá bem feita, tá? Então para isso, imagina o seguinte, ó. Imagina o seguinte esquema. Eu tenho aqui o IN, aqui eu tenho X, aqui eu tenho IM, certo? Então, deixa eu fazer assim. Pra cá e pra cá eu tenho quem? Eu vou ter um psi de X e um φ de X, certo? Então, tá correto? É o φ que vai do IN no X. Eu troquei, né? Troquei. Então, tá trocado aqui, foi mal. Tudo bem. Só ajeitar aqui, peraí. Só recolocar no canto certo. Do IN pro X é o φ, do IM pro X é o psi. Pronto. Certo? Pronto. A ideia então é fazer aparecer uma objeção do IM pro IN, né? Ou seja, a gente quer uma objeção do IM pro IN. Como é que a gente pode construir essa objeção? Olha, a gente pode ir pelo outro caminho. Primeiro psi e depois volta com a inversa do φ. Então, defina F da seguinte forma. Primeiro você começa por psi e depois você vai na inversa do φ. Como psi e φ são objeções, esse cara também é uma objeção que sai do IM para o IN. Então, o M igual a N, certo? Isso garante que a nossa definição está bem posta, né? A definição bem colocada. Nosso próximo corolário diz o seguinte, né? É basicamente uma reformulação do nosso teorema principal. Não pode existir uma objeção f de xy, né, de um conjunto finito, né, isso é importantíssimo, né? Finito x sobre uma parte própria dele, tá? Tanto que é assim que você vai caracterizar os infinitos, certo? Um conjunto ele vai ser infinito quando existir essa objeção dele numa parte própria. Inclusive, o matemático Dedekind, ou Dedekind, né? Alguns Dedekind, ele definiu assim o conjunto infinito, certo? O conjunto é infinito se existir uma objeção dele de uma parte própria dele, ou seja, um subconjunto que não é o próprio conjunto X. E aí tal conjunto então será dito infinito, tá? Então, para fazer o corolário desse teorema, é interessante olhar uma esquematização e depois a gente escreve, tá? Veja só. Aqui eu coloco o conjunto X, aqui eu coloco o Y, aqui eu vou colocar o IN e aqui eu vou colocar
o A. Eu digo já já quem é esse A, certo? E à medida que eu for escrevendo, eu vou fazendo aí a escrita de cada um deles, tá bom? Então veja só, vamos seguir assim ideia. Se o x é finito, então olha o que acontece, né? Se ele é finito, então existe uma objeção, né? Φ que sai do IN para o próprio x, tá? Isso é uma objeção, tá bom? Pronto. Né? Essa é a definição da própria do x, né? Tem uma certa quantidade de elementos n, tá bom? E aí, entre esse A, seja o A a pré-imagem, tá bom? Do y, né? Lembre que o y ele é um subconjunto do x, então eu vou pegar a pré-imagem desse y aí, tá? Então tá bem posto aí quem é o nosso A, tá bom? Então, note o seguinte, ó. Assim, o A, ele é uma parte própria, tá? Do conjunto IN. Além disso, se eu chamar de filinha a restrição de φ ao conjunto A, tá bom? A gente vai ter então que esse cara também é uma objeção, certo? Então vejamos como a gente está. A gente então tem de x para y, a gente tem de x para y, então é uma objeção, certo? A gente tem de IN para x uma objeção. A gente tem de A para Y uma outra objeção, tá? Então você tem aí 3 objeções acontecendo, tá certo? O que a gente vai fazer? A gente vai então definir uma função aqui embaixo, tá? Deixa eu só ajeitar aqui. A gente vai definir uma função aqui embaixo e essa função então, como ela vai ser uma composição das outras, ela também vai nascer sendo uma objeção. Eu vou chamar essa função aqui de g, né? Tipo, partindo de n, chegando em a, logicamente definido aí, usando inversas, né, do φ, tá bom? E do filinho. Desculpa, inversa do filinho, certo? Tá bom? Então, o filinho, então, é uma objeção, tá certo? E aí a g, então, deixa eu escrever isso, né? Seja g exatamente quem, ó? Eu começo do φ, depois eu vou pelo f, e eu finalizo com a inversa do filinha, tá? Deixa eu escrever melhor porque ficou bem bagunçado, certo? Então, seja g, então vai finalizar com a inversa do filinha, né? Antes disso passa pelo f e antes disso começa com a φ, tá? Então, esse cara aqui, ele é objeção, certo? Ele é uma objeção. E aqui eu tenho um absurdo acontecendo, certo? Por quê? Veja só. Por causa que nosso teorema justamente dizia isso, né? Ó, você tem A, é um subconjunto do IN, G é uma objeção. Então o teorema estava me dizendo que o A tem que ser o próprio IN. Mas isso é um absurdo, porque o A é uma parte própria, tá? Então, onde é que está esse absurdo? É absurdo, pois o A teria que ser igual ao IN, o que não acontece, certo? E aí, absurdo está em talvez achar que o A é uma parte própria, né? Então, não pode ser próprio, tem que ser o próprio conjunto, tá? Muito bem. Então, vamos para o nosso próximo teorema aqui, ó. Se x é um conjunto finito, então todo subconjunto y de x também é finito, tá? Isso é um importante teorema, tá bom? E o número de elementos de y, ele não excede, tá? Isso é importante, né? O de x. E só é igual se o y for igual ao próprio x, tá bom? Ok. Olha só. Então, novamente, a gente pode pensar numa esquematização, né, de como esse teorema está sendo feito. Mas, antes de tudo, veja a seguinte observação, tá? Ó, vou botar aqui essa observação aqui. A gente vai considerar, então, um caso particular, tá? Que é o x igual a n, tá? Então, observação. Basta considerar
o x igual ao conjunto de n, tá? Por quê, né? Porque o que acontece? Pois ainda é observação, tá? Não é demonstração do teorema não, né? Tá? Pois, nesse caso, desculpa, não é nesse caso não, mas pois o que vai acontecer, ó? Como o x ele é finito, pois existe, tá? Opa, voltei demais. Pois existe φ, sai de um certo n para o x objeção, certo? Daí o que eu estou chamando de A sendo, então tá aqui, A sendo a pré-imagem do meu y, muito parecido com o que a gente estava falando anteriormente, tá? Ele vai ser um subconjunto do IN, certo? Ajeitar aqui, pronto. Tá bom? Certo? Deixa eu ver, φ, exato, né? Então, a pré-imagem do y é um subconjunto do IN, tá bom? E aí, nesse caso, o meu A, ele é um subconjunto do IN e o IN é finito, né? Desculpa. E o IN é finito. Logo, o próprio A, ele vai ser finito. Certo? Bom. Então, nesse caso, né? Daí, existe então um psi, tá? Que sai de um certo IP para um A, objeção, tá? Vai existir justamente porque o A é finito. Além disso, né, ó, com o meu P menor ou igual a 500, tá bom? Porque ele é justamente um subconjunto do IN, tá? E aí, escrevi grande mais um. E aí a gente pode considerar o seguinte, ó. Vamos fazer a seguinte esquematização. Aqui eu tenho IN, aí eu tenho aqui essa objeção que vai para o X, né? Aqui eu tenho então o IP, e aí eu tenho também uma outra objeção psi que vai para o A, né? Lembrando que o A então é a pré-imagem do meu Y, tá certo? Se nem precisava fazer isso não, certo? A gente vai fazer o seguinte, ainda é observação, tá? Opa, deixa eu só adicionar aqui. O mesmo, tá? Só para continuar o mesmo textinho, tá bom? O que a gente vai considerar, né? Veja só, se o x pertence ao IP, então o psi de x ele vai pertencer a A, né? Por essa esquematização aqui, tá bom? Daí, se eu aplicar o φ no psi de x, tá? Isso aqui então vai pertencer ao y, né? Porque nesse caso, quem está no A é pré-imagem do y pelo φ. Se eu aplico o φ, então ele cai dentro do y de novo, tá bom? Então, logo, a minha f, que eu vou definir como φ composto psi, tá? Isso aqui é uma aplicação que sai do IP para o y, e como φ e psi são objeções, esse cara também é uma objeção. Veja, eu construí uma objeção, né, de um IP para o y. Então, logo, y é finito. A quantidade de elementos do y é P. Eu estou usando essa notação aqui, pessoal, para determinar a quantidade de elementos que o conjunto tem, tá? E por hipótese, né, ó, o meu P ele é menor ou igual a que N, tá? Então, o número de elementos P, né, menor ou igual a que N, que é exatamente o número de elementos do X, que é exatamente o enunciado do teorema, tá? Se X é um conjunto finito, então todo subconjunto Y contido em X é finito. E o número de elementos de Y não excede de X, só é igual quando Y é igual a X, tá? Então, essa observação aqui,
É só para a gente saber que no caso geral, né, como é esse aqui, né, se o x não for iene, não tem problema, tá? Através dessa objeção, né, a gente meio que traz o problema de novo para dentro do iene, né? Então, só revisando aqui o que é que a gente fez, né? X não sendo iene. Como vai existir essa objeção, a gente pega o subconjunto, é como se eu estou criando os subconjuntos, né? É o subconjunto A, que faria esse papel do y, e o x é o iene, né? Estão representando esses papéis aí de objeção, certo? É como se eu trouxesse o problema do x para o iene, ele não é o iene, mas eu trago para cá, e o que seria aí, né, no caso, o que seria no caso, acho que até tá errado essa esquematização aqui, mas tudo bem, deixa eu ver aqui. O meu psi do y no a, certo? Deixa eu ver, o a é o φ que tá dentro do iene, né? Então tá meio que ok. A minha psi esse que tá dentro do iene, tá tudo bem, certo? Então eu tô trazendo aí subconjuntos. Então essa ideia é justamente pra gente não precisar considerar o x, né, sendo exatamente o iene, tá bom? A gente sabe como passar de um para o outro. Então vamos então, enfim, para a demonstração, tá? Então, sem perda de genialidade, né, pelo que a gente viu, né? Sem perda de generalidade. Considere o meu x igual ao iene, tá? Pronto. Se não for, a gente faz essa observação das objeções, tá? Então é por indução, tá? Então, por indução, né? Por indução. Para n igual a 1, tá bom? A gente vai ter o seguinte. Temos então, mesma ideia lá do teorema, né? O meu subconjunto ou é o vazio, né? Ou é o elemento 1, unitário, tá? Então, nesse caso, obviamente o y é finito e o número de elementos dele não excede o de x. Então, é trivial, né? Assim como o nosso teorema lá anterior. Agora, vamos supor, né? Suponha que o resultado vale para o certo n. Para um determinado n. Assim, a gente vai provar, né, no caso n mais 1, né? Vamos pegar aqui, então, seja y, então, um subconjunto do n mais 1, certo? Pronto. Então, aqui, de novo, vamos considerar dois casos, tá? Então, o primeiro caso que a gente vai considerar é quando o meu y, ele é um subconjunto do n, mas suponha, então, que o y do n mais 1, vamos supor que ele é um subconjunto do n. Então, nesse caso, pela hipótese de indução, né, pela hipótese indutiva, o que é que a gente vai ter? Pela hipótese indutiva, o meu y ele vai ser finito e o número de elementos do y não excede o número de elementos do IN, certo? Que é n, e por óbvio, n é menor, né, do que n mais 1, que é o número de elementos do IN mais 1, certo? Então, nesse caso aí, tá, não tem o que fazer, tá certo? Tá bom? O outro caso, aí seria o caso geral, né? O caso 2. O caso 2, então, obviamente, é quando o y não está contido no IN, tá? Então, isso quer dizer, então, que o n mais 1, né? Já que ele é um subconjunto do n mais 1, o n mais 1, então, tá no y, certo? Daí, o que é que eu vou fazer? Eu vou considerar y tirando esse n mais 1. E aí volta
está contido no IN, que era o único elemento que estava impedindo ele de ser o subconjunto de N, tá? Agora sim, nada me garante que o Y é formado somente pelo próprio N mais 1, tá? Então, essa observação aqui dentro desse caso é válida, tá? Ó, observação. Se o Y for somente o N mais 1, né? Porque pode acontecer, né? Esse caso ele não é um subconjunto de N, né? O N mais 1 pertence ao Y, porque é o próprio Y. Nesse caso aqui, se isso aqui acontecer, a gente vai ter então que ao remover o único elemento dele, ele se torna o conjunto vazio, certo? Até colocar essa notação do vazio bem diferente, né? Ele se torna o elemento vazio. Então, daí, o que é que vai acontecer, tá? Daí esse cara, obviamente, né? Obviamente, ele está contido no IN também, tá? Nem precisava, na verdade, né? Porque que vai acontecer, né? Ele é finito, né? Pela definição de conjunto finito, o vazio é finito. E pela definição, né? Ó, o vazio tem nenhum elemento, né? Tem 0 elementos. E o 0 ele é menor, né? Do que N, que é a quantidade de elementos do IN. Eu estou no caso geral, né? Que do I... Vou até fazer que nem eu fiz anteriormente, né? É menor do que N, que é menor do que N mais 1, que é igual a quantidade de elementos do IN mais 1, certo? Então, se esse for o caso, ainda tinha espaço. Se esse for o caso, né, não tem o que fazer não, né? Agora, interessante é ter mais elementos, né, fora isso aí, tá? Deixa eu adicionar mais folha aqui. Muito bem. Vamos lá. Então, suponha, né, que o y não é suponha, né, que o y tirando n mais 1 é diferente do conjunto vazio, tá? A gente tem o que fazer. Então, daí, o que é que vai acontecer, tá? Ó, então, nesse caso, mesma ideia, né? Ó, eu tirei o n mais 1, ele caiu dentro do n, então, pela hipótese de indução, tá? O y vai ser finito, e o número de elementos do y menos n mais 1, né? O y menos n mais 1 vai ser finito, e o número de elementos dele não excede a quantidade de elementos do n. Agora, ele é finito, quer dizer que tem uma quantidade de elementos aí, vamos dizer P, tá? Então, se isso aqui acontece, daí existe um certo P, tá? Natural. E esse P ele é menor ou igual que N. E uma psi que sai desse P para o Y tirando N mais 1. E essa aplicação é uma bijeção, certo? Perfeito, tá bom? Pela hipótese de indução, tá? Então a gente vai então definir, tá? Defina uma aplicação φ que ela sai do IP mais 1 para o Y. E aí você já está vendo talvez a definição óbvia dele, né? A definição do nosso φ de x então vai ser o seguinte. Ela vai ser a própria psi de x se o x pertencer ao IP, e ela vai ser o n mais 1 se o x for igual ao p mais 1, né? Ou seja, eu já peguei uma objeção e estou adicionando mais um elemento no domínio, né? Nesse domínio estendido, e um único elemento no contradomínio estendido, né? Então continua sendo uma objeção. Daí, φ é objeção, tá? Então veja só, eu construí uma objeção de um IP mais 1 para o Y, que aqui se implica que o Y então é finito, né? Então daí, conclusão, né? Daí, Y é finito, porque eu apresentei essa objeção. O número de elementos do Y, então, pela essa construção, né? Vai ser igual a P mais 1. E, como P é menor ou igual que N, P mais 1, né? Acho que eu podia até colocar na mesma linha, né? Como P é menor ou igual que N, P mais 1 é menor ou igual que N mais 1, que é exatamente o número de elementos
do IN mais 1, tá? Então ele é finito e não excede a quantidade de elementos do X, né? Que é o IN mais 1 nesse caso, tá bom? Só que tá faltando uma coisa ainda, né? O teorema diz o seguinte, o número não excede e só é igual quando o y é igual ao próprio x, né? Então tá faltando esse pedacinho ainda aí pra gente falar, né? Então, agora, se o y está contido no IN, tá? E ele tem exatamente n elementos, temos então que existe uma objeção f que sai do IN pro y, né? Do IN pro y, porque ele tem n elementos. Ou seja, o que é que isso vai dizer pra gente? Eu estou criando uma objeção de um subconjunto do IN pelo corolário anterior. Vamos olhar o corolário anterior, né? Ele diz o seguinte, ó. Não pode existir uma objeção de um subconjunto, uma objeção, né, de conjunto finito x sobre uma parte própria do y. Só que lá eu encontrei um subconjunto e uma objeção. Então, o y não pode ser parte própria. Logo, o y tem que ser o próprio IN, porque se ele fosse parte própria, contrariaria o corolário, tá? Então, ele tem que ser o próprio IN, ou seja, o próprio x. Vamos em frente. Então, de imediato a gente tem esse corolário aqui, ó, dado o f de x para y, se e é um importante corolário, tá? Se y é finito e f é injetiva, conclusão, x é finito. Se x é finito e f é subjetiva, conclusão, y é finito, tá? Uma forma, um mnemônico para você lembrar seria exatamente isso, né? Ó, citar de x para y. Eu coloquei uma finitude no y, opa, apaguei. Eu coloquei uma finitude no y e pedi para o f ser injetivo, né? Como ele é injetivo, é como se, de certa forma, a imagem isso vai estar na demonstração mais clara, né? A imagem é dominada pelo y e a imagem está em objeção com o domínio, então isso vai controlar o domínio. Se x é finito e f é sobre, então y é finito, ou seja, eu tenho uma quantidade finita de elementos que cobre todo um conjunto, então esse conjunto também é finito, né? Então, só para lembrar assim de forma mais, assim, talvez mnemônica, né? Por que isso aí é verdade, tá? A demonstração, então, ela é relativamente simples, certo? O que ela vai conter? A gente está na página 7, tá? O que ela vai conter, então? A nossa demonstração, ela vai abordar as duas partes, tá? Então, o primeiro caso, né? Vamos considerar, então, essa f sendo injetiva e o y finito, né? Que é isso que ele está pedindo, tá? O que é que a gente tem que concluir? A gente tem que concluir, então, que o meu x ele é finito. Então, a ideia é aquela que eu falei, tá? Ó, restringindo a função, tá, injetiva a sua imagem, ela se torna uma objeção, certo? Bom, então, daí f que sai do x para a imagem do x é objeção, certo? Por quê? Porque cada elemento do x tem um único elementos diferentes do x vão em elementos diferentes na imagem, tá? Então, se restringe essa imagem, ela se torna então uma objeção, tá certo? Ok, o que está faltando para a gente fazer aqui, né? Então, ela é objeção e a imagem ela é um subconjunto do y e o y é finito, tá? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem exatamente as hipóteses do nosso teorema. X é um conjunto finito, todo subconjunto de um conjunto finito é finito, tá? E ele também fala sobre a quantidade de elementos do conjunto. Então, f de x é um subconjunto do y e y é finito. Logo, f do x
ele também é finito, certo? Mas ele está em bijeção, ou seja, x está em bijeção com o f de x que é finito, daí x é finito. E dá para dizer mais, tá? Ó. Além disso, olha só, além disso, ainda dá para dizer o seguinte: a quantidade de elementos de x é exatamente igual à quantidade de elementos do f de x, que não excede a quantidade de elementos do y, certo? Então ainda tem isso aí, tá? Que dá para dizer mais, que x é finito e ele não excede a quantidade de elementos do y, tá? Agora, outro caso, o f ele é sobrejetivo com o x finito agora, né? Tá? Então, lado esquerdo é finito. Ora, então, quando isso acontece, o que a gente tem, tal? Dado, então, um yzinho pertencente ao conjunto y, a gente escolhe, né? A gente pode escolher, né? Escolhemos um x no domínio, já que ela é sobre, né? Um x pertencente ao xão, tal que esse xzinho é levado pela f no y. Existe tal x, né? Não é único, talvez, né? Pode ter mais de um, mas escolhe somente um, tá? Então, x é levado no y. Então, isso aí vai definir, né, ó, uma outra função. Isso define uma g que sai do meu y, do meu x, né, tal que f composto com g de y vai ser o que, ó? F, g, deixa eu ver se é o seu, isso define em g, tal que, vamos lá, GG, certo? Certo. Pronto. O que eu vou fazer, ó? Então, esse meu yzinho, eu vou jogar no xzinho lá, né? Que eu quero escrever. E ele volta a ser o próprio y de novo. Certo? Ou seja, o elemento que foi escolhido para ser imagem pela f do y, né? Que é o x, eu faço meio que a pré-imagem dele, né? No lado esquerdo, certo? Pronto. Então, o que isso está dizendo? Eu estou dizendo, então, que G admite um inverso à esquerda. Então, a gente viu, né, em umas aulas anteriores aí, que isso implica que G é injetivo. Mas eu estou aí no caso anterior, né? G, então, é injetivo, com Y finito, então X vai ser finito. Conclusão, X desculpa, eu estou na conclusão que... Calma, deixa eu só ajeitar aqui de novo. Ó, G é uma função que sai do meu y no x, né? Que está invertido, né? Eu estou usando o resultado anterior, só que invertido. No nosso caso, a G é injetiva, né? E o lado direito, x, é finito, certo? Então, a conclusão é que o y é finito. Pronto, agora está certo. Bom, é exatamente isso que eu queria fazer. Muito bem, vamos em frente. A definição, né? Um conjunto X ele é chamado limitado se acontecer o seguinte, ó, se existir uma P natural com P maior ou igual que N para todo Nx, tá? Então eu digo aí que o meu X então ele vai ser limitado. Um corolário. Um subconjunto X dos naturais ele é finito se somente se ele é limitado. Então a caracterização de conjuntos finitos. Conjuntos finitos, então, eles vão ser limitados. Então, se somente se, né, vamos provar a ida e depois a volta. Então, para provar a ida, né, vamos supor, então, que o x é finito. Ora, se o x é finito, a gente pode escrever, então, o x explicitamente, né, é o x1, x2, até um certo xn aí, tá? Esse aqui é um subconjunto dos naturais. E aí, o que a gente vai fazer, ó? Seja Pzinho a soma, né, de todos esses x aí do conjunto,
tá certo? Então, logo, se x é um elemento do x, então esse x, obviamente, ele é menor ou igual, né, que a soma de todos os elementos do conjunto, que é exatamente P. Então tá aí, ó, todos os elementos do conjunto são limitados por P. Logo, x é um conjunto limitado, ou seja, ele começou finito, conclusão que ele é limitado. A volta. Vamos supor que o x é limitado. Como o x é limitado, existe, então, esse P natural com o x menor ou igual que P para todo x pertencente ao x1. A definição justamente de ser limitado. A mais que isso, né? A gente consegue, então, dizer que o x está contido no IP, certo? Sem nenhum problema. Tá, porque o IP vai conter todos os elementos menores ou iguais que P, que são os elementos do x, tá bom? E aí acabou, porque o x é um subconjunto de um conjunto finito. Logo, o x ele é finito, tá? São muito imediatos esses corolários daqui dessa parte, tá? Agora a gente tem teoremas de contagem, né, de elementos de um conjunto. A gente começa assim, ó. Se x e y são conjuntos finitos disjuntos, é importante essa hipótese ser disjunto inicialmente aqui, tá? Com m e n elementos respectivamente, ou seja, vou até colocar aqui, ó, o x tem m elementos e o y tem n elementos, tá? Então, quem é quem aí, né? A união deles é finita e possui m mais n elementos, tá? Então, como x e y são finitos, né? Existem objeções, tá? Então, existem... deixa eu dar um zoom aqui. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu dar um zoom aqui. Existem φ que sai do IN pro X e psi que sai do IN pro Y, bijeções, certo? Então a gente vai defina uma psi não, né? Eu já falei de psi, né? Vamos dar outra letra aqui, uma xi do IM mais N para a união de x com y da seguinte forma. A minha xi de x vai ser o seguinte, ó. Ela é a φ de x se o meu x for um número compreendido entre 1 e m, e ela vai ser a psi de x menos m se o meu x for um número compreendido entre m mais 1 e m mais n. Note aí, né, que, por exemplo, x é m mais 1, então é a psi de 1, né, que vai estar dentro do y. A ideia aqui é exatamente mapear primeiro os elementos do x, depois os elementos do y, né. Como eles são disjuntos, tá, ó, como x e y são disjuntos, temos que a minha xi, ela é bijeção, tá? Porque cada pedaço é bijeção, e aí o que iria ferir, né, a bijeção é deixar de ser injetivo, o que não acontece, né? Porque não tem interseção, ou não ser subjetivo, também que não acontece porque eu estou cobrindo todos os elementos da união. Então, esse cara vai ser uma objeção, tá? E basicamente acabou, né? Porque, ó, você tem aí uma objeção do m mais n da união e já está dizendo até a quantidade de elementos que esse conjunto tem, né? Um corolário imediato é, se você tem k conjuntos finitos 2 a 2 disjuntos, né? Com m1, né, mk elementos respectivamente, a união deles é finita e possui m elementos. Então aqui é aplicar o teorema anterior, k menos uma vezes, né? Então, aplicou k menos uma vezes, você tem a conclusão desse corolário. Um outro corolário é respondendo a pergunta que surge naturalmente.
E se a interseção não for vazia, tá? Aqui já está enunciado de forma geral, né? Então a gente vai, obviamente, supor, né? Acho que não precisa nem supor, dá pra fazer logo direto, né? Eu poderia só supor assim, o caso particular com dois elementos, né? E o geral se prova naturalmente, né? Mas dá pra fazer direto também, tá? A ideia aqui é uma sacada muito boa, tá? É defina um novo conjunto, né, que tem relação com os y, mas esses novos conjuntos são disjuntos para se encaixar na hipótese anterior. Então vamos definir x izinho como sendo y izinho cartesiano i, tá? Explicitamente, né, como esses conjuntos são. Ele é formado pelo y, tá? E o i, onde esse yzinho pertence ao conjunto yizinho. Né? Então é um par ordenado nesse caso, né? Daí, quando a gente faz isso, a interseção de x com j é vazio, claro, né? Se o i for diferente do j. Se for igual, estou falando do mesmo conjunto, né? Mas se o i for diferente do j, ele vai ser vazio porque justamente a segunda coordenada é diferente. Então, torna o par ordenado diferente, tá certo? E além disso, a quantidade de elementos do xzinho é a mesma quantidade de elementos do yzinho, né? Porque a quantidade de pares ordenados é contada pela quantidade dos y's que pertencem ao yzinho. E aí, isso aqui é exatamente mzinho, né? A quantidade, tá bom? Então, logo, você vai ter então que o x1 união com o xk ele vai ser finito. Por quê? Porque é a união de conjuntos finitos, certo? E além disso, né, ó, tudo isso é a conclusão anterior, né, ó, são conjuntos finitos disjuntos. Então a união é finita e a quantidade, né, de elementos nessa união é exatamente a soma, né, da quantidade de elementos de cada xzinho, tá? Muito bem. Então, daí vamos considerar uma função, tá? Que sai do x1 união até xk para y1 união yk, uma função que é definida assim, ó. O f do x não, né? Eu tô pegando x. Seria mais correto falar do próprio y, né? Enfim, acho que não tem problema não, mas vamos deixar certo, né? Yzinho é o próprio y, certo? Ou seja, a correta falar na verdade xi, né? Exatamente, tá? Então, essa função aqui, ela é subjetiva, tá? E o que é que eu vou ter? O lado esquerdo é finito e a função é subjetiva. Então, ela joga a finitude no contradomínio. Daí, y1 união yk, ele é finito. E aí vem aquela conclusão, né? O número de elementos do contradomínio, né, nesse caso, não excede o número de elementos do domínio da função subjetiva, que no caso é m1 mais m2 até mk elementos, né? Faltou um mais aqui. Bom, corolário. Seja x1 até xk conjuntos finitos com m1 e mk elementos, respectivamente. O produto cartesiano, ele é finito e possui a multiplicação da quantidade de elementos. Note que nesse caso, eu nem precisei mencionar deles serem disjuntos, né? Porque isso não vai ser relevante para a gente. Mas aqui, basta mostrar para k igual a 2. Basta fazer para k igual a 2. O caso geral, a gente aplica várias vezes o teorema, né? Tá bom? Assim como a gente faria anteriormente, tá? Então, sejam x e y conjuntos finitos, certo? Então, suponha então
que o y tenha n elementos, né? Eu vou escrever explicitamente os elementos aqui, né? Claro, vai existir essa objeção aí, tá? Mas o y, então, ele tem esses n elementos. Daí, é uma coisa que é bacana essa ideia, tá? Ó, a gente pode escrever o produto cartesiano como uma união, certo? De conjuntos disjuntos, que eu vou chamar aqui de xi, tá? O izinho aqui vai de 1 até n, tá? Onde esse xizinho, ele nada mais é do que x cartesiano com yizinho, tá? Então aí é a forma de escrever produto cartesiano como uniões disjuntas. Então note que xi interseção com xj é vazio, né? Se o i for diferente do j, tá? E além disso, o xi é igual ao xj, que é igual a m, tá? Tô supondo aqui que o x tenha m elementos, tá? Então aqui tô supondo que o x na verdade então tem m elementos, né? Isso pode ser feito pela hipótese também da gente. Então ele tem m elementos, então a conclusão é que a quantidade de elementos do produto cartesiano vai ser exatamente, né, a soma, né, da quantidade de elementos do xi. Só que cada xi tem m elementos e eu faço essa soma aí no caso n vezes, né? Então eu tenho m vezes n acontecendo. Então com 2 é multiplicação, com k, né, você tem a multiplicação dos k elementos. A nossa notação aqui, ó, denotemos esse f estilizado, né, fxy, um conjunto formado por todas as funções, né, que saem do f por y. Exemplo, né, se o x for igual, falta igual aqui, ó, se o x for igual ao in e o y for 1, né, então f possui um único elemento, né, a saber, a função trivial. Por quê? De um lado você tem o conjunto que é o 1 até, do 1 até o n, e do outro lado o conjunto que só é 1, né? Então, como tem que ser a função, né? Todos os elementos do domínio tem que ter uma imagem, a única imagem é 1. Então a função que existe aí é a função trivial, né, que leva todo mundo no 1. O corolário, então, ele vai dizer uma contagem, né? É um corolário de contagem. Se x e y são conjuntos finitos e possuem mn elementos, respectivamente, o conjunto das funções, né, de x para y é um conjunto finito e possui n elevado a m elementos. Esse corolário ele vai ser importante na próxima aula, quando a gente falar de conjuntos enumeráveis, tá? Então ele vai ter um papel importante, principalmente na parte de definir quando é que um conjunto não é numerável, tá? Então é um teorema de contagem, mas ao mesmo tempo é um teorema que ele tem implicações bem fortes lá na frente, tá? Então vamos ver aqui. Não é complicado, tá? A gente tem aí a ideia de como fazer, tá? Muito bem. Então assim, ó, vamos supor, assim como todas as outras vezes a gente está fazendo, tá? Então suponha que o x seja o im, tá bom? Então isso implica então que f, tá? Eu tô fazendo certo aqui. Antes de tudo, peraí, calma. Deixa eu só ver uma coisa, se eu pulei alguma parte importante. Deixa eu ver, eu tô na página 11. Espera só um momento. Acho que eu tô pulando alguma parte aqui. Ok. Tô falando do conjunto das partes, né? Não, tá certo. Então, vamos ver dois casos, né? Vamos ver o caso quando o x é o im e depois o caso geral, tá bom? Tá pronto. Então, caso particular, né? Então, vou falar assim na verdade. Caso particular. X é o im. Pronto, agora sim, tá? Nesse caso particular, o que a gente vai ter, né? Então, uma função, né, que sai do im para y, ela é uma êmupla, ela é uma
múltipla, tá? De elementos de y. É uma múltipla de elementos. Isto é, né? O meu conjunto das funções, né? Que sai do IM pro y. Então ele vai ser y cartesiano y, m vezes, tá? E por hipótese o y tem elementos, então é quase que imediato, na verdade imediato, né? Do corolário anterior, né? De produtos cartesianos. Esse conjunto, então, ele vai ter n vezes n vezes n, m vezes elementos, ou seja, n elevado a m elementos, tá bom? E aí o caso geral, tá? Agora a gente vai para o caso geral aqui, que é o seguinte, vamos lá. Deixa eu montar aqui a folha, pronto. Caso geral. O caso geral é quando o meu x ele não se atém só em ser o IM. No caso geral, o x não é o IM, mas existe uma objeção, né? Seja φ do IM por x, objeção, tá? Eu sei já que o x tem m elementos, né? Então, considerei ele sendo o próprio IM, senão ele é uma objeção, né? Com o IM. E aí a gente vai, então, né, considerar, né? Então, tome uma função pertencente ao conjunto das funções de x e y. Então, vamos definir o seguinte, ó. Uma função aqui que sai do conjunto anterior que a gente falou para esse novo conjunto, certo? Então, vamos definir uma φ grande aqui, né? Uma φ que sai do conjunto x das funções de x para y para o conjunto das funções de im para y, certo? Como é que eu vou definir essa função, né? Para cada função das funções que saem de x e y, eu vou definir uma função do lado direito que é f composta com φ, tá? Note que aí faz sentido, né? Porque quando eu aplico um elemento do IM, ele leva o φ, leva o IM no x, e aí o f leva os elementos do x no y, então tá bem posto aí. Essa função, ela é uma objeção, certo? Porque, por exemplo, injetiva ela é, se eu considerar, bem rápido aqui, né? Se eu considero que dois elementos aí são iguais, tá bem rápido mesmo, tá? Eu vou ter que f de φ de x é igual a f do φ do y, certo? Deixa eu só revisar aqui, tá? Não, objeção não quer dizer isso não, tá? Desculpa, eu tô confundindo com trivial. Estou considerando funções, tá? Então, só observação, né? Porque aqui ela é objetiva e tal. Vamos pegar então duas funções de f de x para y que são levadas na mesma função do lado direito, né? Ou seja, a imagem, né? Vamos lá. O φzão do f é igual a φzão da minha g. Pronto. O que é que isso é equivalente a dizer? É dizer que f composta com φzinho é igual ao g composto com φzinho, tá bom? É como função. Então, o que é isso como função, né? É dizer que f composta com φ aplicado no x é igual ao g composta com φ aplicado no x para todo x, certo? Mas como φzinho é objeção, certo? Esses elementos aqui são únicos, né? Não existe uma ambiguidade na definição. Então isso implica então que essas funções na verdade são iguais olhando como funções. Então, conclusão é que φzão ele é injetivo. Injetivar.
Por que é subjetiva? Essa é bem mais simples, né? A subjetividade de demonstrar. Se eu pegar uma psi, uma função, né, que sai do IM para o Y, a gente vai considerar o seguinte, ó. A gente vai considerar a φ composta com a φ menos 1. Vou chamar isso aqui de Fzinho. Como é que está esquematizado isso aí e tal? Então, você tem aqui o IM, que é elevado pela psi no Y, e o IM, que é elevado pela φ no X, certo? Aqui eu estou definindo aqui, então, a minha F vai ser exatamente isso, ó. Você, a partir do X, você volta, né, pela φ, porque é objeção, e o IM você joga no Y pela hipótese que é uma função, né, de M no Y. Então eu crio uma nova função, que obviamente é uma função que sai do X e chega no Y. Não precisa ser objetiva, nada, basta ser uma função genuína, né? Então isso implica que a minha fusão ela é gerenjetiva, subjetiva, logo ela é objetiva. Conclusão, então, daí a quantidade de elementos de x das funções de x para y é igual à quantidade de elementos do IM para y. Então, pelo caso anterior particular, né, isso é n elevado a n elementos. Tá bom? Então, era isso aí, pessoal.